Olá a todos, me chamo Letícia Gabriele e eu sou voluntária da área. Iremos entrevistar o aluno Gabriel Cunha, que ele está em mobilidade pela Universidade do Porto. Olá a todos, meu nome é Bárbara Correia, eu sou voluntária da ARE e vou ajudar a Letícia a fazer a entrevista de Gabriel Correia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Letícia. Me chamo Gabriel Cunha, sou graduando em Engenharia Civil pela Poli e nesse momento estou fazendo um intercâmbio na FEUP, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Então, Gabriel, você poderia começar explicando para a gente como foi esse processo de aplicação? Sim, Letícia. Primeiro, eu vi o post no Instagram da ARE, que é a Assessoria de Relações Internacionais, que estava aberto a processo seletivo para a Universidade do Porto. Primeiro, eu me inscrevi sem nenhuma pretensão e aguardei todo o processo seletivo. Algumas semanas depois, a minha professora, tutora, entrou em contato comigo, falou que eu havia sido remanejado e que eu realmente poderia ir. Perguntou se eu ainda tinha interesse, e eu respondi que sim, e a partir daí eu comecei todo o processo seletivo de fato. Gabriel, você teve alguma dificuldade durante o processo de aplicação? Não, Bárbara, não tive dificuldade no processo de aplicação de fato, porque o contato que eu tive com meu professor tutor foi nessa etapa foi muito boa e então assim qualquer dúvida que eu tinha em relação à documentação, prazo, era rapidamente solucionado. E como foi nesse período de pandemia? Você começou online e depois que foi presencial. Explica como é que foi isso, como foi as dificuldades ao chegar lá e a diferença do ensino online e presencial. Então, era previsto para eu chegar em Portugal e no Porto no começo de fevereiro, mas devido à pandemia, devido às fronteiras estarem fechadas, eu tive que começar todo o período remoto, à distância. E no começo foi muito difícil, por conta até do fuso horário, sabe? Porque as aulas eram 4 da manhã para a gente, e eu acabava, às vezes, perdendo a aula, ou, enfim, me prejudicando todo. Mas, com o tempo, eu consegui adequar e tudo correu bem, mesmo sendo remoto. E quando você foi para o presencial, como foi o processo de acolhimento na universidade de destino? Então, desde o começo foi muito bom. Tipo assim, eles sempre entravam em contato comigo, o incoming deles sempre entrava em contato comigo para saber como é que eu estava, se eu precisava de alguma coisa, para tirar todas as dúvidas. Então, não tive nenhuma dificuldade em relação ao acolhimento quando eu cheguei de fato aqui em Portugal. O que te fez se interessar em escolher a Universidade do Porto para poder estudar lá? Então, Letícia, assim que eu vi que estava aberto o processo seletivo para a Universidade do Porto, eu fui atrás para pesquisar sobre ela. E eu vi que, em relação ao curso de engenharia, ela é uma das melhores da Europa e do mundo, além do fato de eu querer viver novas experiências, sabe? Eu percebi que o intercâmbio abriu muito meu leque de oportunidades em relação a novas áreas. Eu consegui fazer um network muito bom com tudo que se passa por aqui, sabe? Quais eram as suas expectativas ao fazer esse intercâmbio e elas foram atingidas? Sim, Bárbara, foram atingidas. Eu, para falar a verdade, eu vim para cá sem muita expectativa, sabe? Até porque com a pandemia estava tudo muito difícil. Eu passei 3 meses para poder conseguir chegar de fato. Então, assim, minhas expectativas eram muito baixas quando cheguei aqui. E assim que eu cheguei foi outra coisa. Foi muito bom em todos os aspectos, tanto em relação a aprendizado como experiência de vida. Foi uma experiência maravilhosa.
Você pretende voltar para Portugal para poder visitar ou até mesmo fazer outras coisas acadêmicas? Definitivamente, Letícia. Eu, inclusive, já pesquisei que a Universidade do Porto tem a opção de mestrado aqui e com certeza vai ser uma das coisas que eu procurarei buscar após me formar no curso. Além do fato de eu ter criado vários laços aqui, tanto com amizades e tal, e com certeza vai ser algo que eu pretendo voltar. Amei de fato a experiência. O quanto essa experiência agregou na sua vida acadêmica? Então, em relação a acadêmica e profissionalmente, foi uma experiência maravilhosa, que agregou bastante, porque eu consegui visualizar áreas que eu jamais visualizaria no Brasil. Tanto essa opção de mestrado nunca foi uma opção minha, e depois de eu vir para cá e ver que existe essa oportunidade, passei a me interessar. Além após chegar aqui, ter feito network muito bom, sabe? Então, agregou bastante academicamente. E quanto à vida pessoal, o quanto isso agregou para você? Porra, agregou muito. Eu tenho certeza que eu vivi experiências aqui que eu jamais viveria, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é uma experiência que acho que todo mundo que tiver oportunidade deveria tentar e vir de fato, porque é uma experiência única, muito boa. Além de você conhecer novas culturas, novas pessoas, você conhece lugares maravilhosos. Eu consegui, nessas viagens que eu fiz por aqui, melhorar meu inglês, meu espanhol, aprender um pouco. Aprender um pouco é demais, mas ter experiências com o russo, então foi uma experiência muito boa, de verdade. Como foi a sua experiência em relação à adaptação da rotina de aulas já aí no Porto? Você falou um pouquinho da gente da aula à distância e quando chegou no Porto, de fato. Então, devido à pandemia, eu só consegui chegar aqui no final de abril. Já tinha basicamente, só tinha acho que 3 semanas de aula presencial. Mas assim, foi tranquilo porque assim que eu cheguei, eu conheci alguns amigos que também estavam na mesma situação que eu e a gente acabou se ajudando e foi tranquilo em relação à aula presencial, sabe? A única dificuldade que eu tive assim que chegar é porque algumas aulas eram lecionadas em inglês e assim logo de cara é um pouco complicado para eu pegar, entendeu? Mas foi tranquilo. Como foi essa experiência em relação à adaptação à cultura em outro país? Tudo bem que Portugal é um pouco similar, mas quais foram as dificuldades, as semelhanças que você encontrou entre aqui e aí? Então, Letícia, o bom de ter escolhido Portugal, se eu posso falar assim, é que é muito parecido com o Brasil. A língua eu não tive dificuldade nenhuma, a cultura também é, de certa forma, parecida. Então, eu me senti muito confortável, me senti de fato em casa, sabe? Então, em Portugal, de fato, não tive quase nenhuma dificuldade em relação às fronteiras culturais. Como foi a sua experiência em relação ao professor tutor? Então, Bárbara, minha experiência com o professor tutor foi muito boa, porque desde o do princípio, ela sempre teve sempre presente. Eu sempre que eu tinha alguma dificuldade em relação à documentação, eu tive uma dificuldade no começo em relação a montar meu plano de estudos, e ela me ajudou. Ela entrou em contato direto com a coordenadora do curso e me ajudou a montar de fato. Então, tive uma experiência muito agradável, porque toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu entrava em contato e ela rapidamente me respondia. Na época em que estava as aulas online, como foi esse processo todo? Como foi a adaptação? Sentiu dificuldade por estar aqui e as aulas acontecendo lá? Como foi tudo?
Então, foi complicado porque a aula remota já é um pouco complicado, né? Assim, em relação à aula presencial. Ainda mais por conta do fuso horário, eu tinha que acordar às 4 da manhã para ver aula. Não conhecia ninguém da minha turma que, se caso tivesse alguma dúvida em relação à sala, à disciplina, conteúdo para poder trocar ideia. Algumas disciplinas que eu paguei eram dadas em inglês, então logo de cara foi um pouco difícil de pegar, mas com o tempo eu fui me adaptando e consegui pegar, sabe? Mas no começo foi complicado um pouquinho. Tá mudo. Você indicaria a Universidade do Porto para outros alunos da Poli? Com certeza, Letícia, eu indicaria a Universidade do Porto, tanto pela estrutura que é muito boa, tanto quanto pela a qualidade. Como eu peguei o período remoto, eu não pude pegar de fato a aula presencial, aproveitar as dependências de lá, mas mesmo só tendo aula remota, eu achei a experiência incrível, tanto pelo lugar, amei Portugal, amei Porto. Então, assim, é uma experiência que eu super indico a todo mundo que puder, se puder, pode se inscrever que vai amar a experiência. Como foi sua experiência com a Ari? Você teria mais alguma sugestão? Você gostou? O que é que você achou? Então, Letícia, eu não tive dificuldade nenhuma com a Ari, nenhum problema. Toda vez que eu tenho algum questionamento, eu conversava com o professor tutor, ele tinha um contato direto com a Ari, então solucionava minha dificuldade rápida. Eu tive uma dificuldade em relação à documentação, com prazo, que foi tudo em cima da hora, mas assim, ocorreu tudo certo. Eu ligava para a professora tutora, ela entrava em contato com a Ari. Então, assim, minha experiência com a Ari foi muito boa, desde o processo seletivo até agora. Que nota você daria para essa experiência como um todo e por quê? Então, como eu havia dito no começo, minhas expectativas não eram muito grandes. Até pelo fato de, logo de cara, eu não consegui vir, por causa da pandemia, os voos cancelados, eu perdi 3 meses de aula presencial, então minha expectativa era muito baixa. E assim que eu cheguei foi outra coisa, sabe? Outra realidade, outro mundo. Eu super amei a experiência, então com certeza eu daria 10. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em que não foi abordado nessa entrevista? Creio que não, Letícia. Tá É, certo, então. eu ia dizer Vamos agora às perguntas do Instagram, não é isso? isso, que a gente abriu uma caixinha de perguntas justamente para essa entrevista e vamos trazer aqui algumas das perguntas. Uma pessoa pediu para explicar o processo e como funciona. A gente já perguntou no começo, como era o horário das aulas, tanto à distância, você falou a diferença do fuso, e como era pessoalmente o horário, os dias na semana. Tu pode explicar para a gente como era? Então, Bárbara, eu gostei muito porque eu consegui montar meu horário. Por exemplo, eu estava pagando 4 disciplinas e eu consegui, e cada disciplina tinha basicamente 5 a 6 turmas. Então, assim, era muito flexível. Eu conseguia colocar as disciplinas no horário que eu queria. Então, assim, foi muito tranquilo aqui quando eu cheguei, né? Porque tem várias turmas, vários horários, então era muito flexível em relação a horário de aula. A dificuldade maior ficou por conta do período remoto, né? Que eu tive que pagar do Brasil e por causa do fuso ficou um pouco complicado. Mas aqui é muito tranquilo. Com base na escolha de cadeiras, como geralmente é escolhida, quantas você coloca por período? Então,
aqui funciona por peso. Então, assim, eu coloquei 4 cadeiras de maneira que o peso não ultrapassasse certo limite. Então, por exemplo, eu coloquei hidrologia, que tinha peso 4, gestão, que tinha peso 4, coloquei uma disciplina que tinha peso 6 e outra disciplina com peso 6, de maneira que fechasse o peso 20, entendeu? Como foi o processo para o passaporte e o visto? Pode explicar? Sim, sim. Eu, a princípio, a partir do momento que eu tinha sido aprovado e estava tudo certo, eu juntei toda a documentação necessária, que eu precisei da carta de aceite, eu precisei de um certificado de antecedentes criminais e várias outras documentações. Precisei juntar todas elas, ir no cartório, reconhecer firma e ir no consulado, na Embaixada de Portugal, acho que é consulado. Após chegar lá, basicamente você paga a taxa da emissão do visto e aguardam em torno de 15 a 20 dias. No meu caso, demorou mais um pouco por conta da pandemia, eles estavam tudo parado e demorou um pouco mais, né, em relação à emissão do visto. Mas, assim, toda a demora é prática, não tem nenhum mistério, sabe? Na questão de financeira, o custo de vida no Porto, moradia, alimentação, pode falar um pouquinho? Sim, com certeza. Em relação à Europa como um todo, Portugal é um dos que tem o custo de vida mais baixo, sabe? Então, para eu dar um exemplo aqui, eu passei 2 semanas em Lisboa, passei um tempo em Barcelona, passei um tempo em Londres, e Porto foi muito mais barato do que todas elas, sabe? Então, você consegue tranquilamente um aluguel aqui por 200 euros, você mensal, no caso. Você gasta em torno de 350 euros por mês para se manter aqui. Isso já com alimentação, com você gasta de transporte, com aluguel. Então, assim, não é tão caro comparado com toda a Europa. Ao todo, foram quantos meses de intercâmbio, somando presencial e online? Então, Letícia, começou o período aqui no começo de fevereiro. Ou seja, fevereiro, março, abril, eu fiz remoto, EAD, e eu cheguei aqui no final de abril. E vou voltar semana que vem para o Brasil. Então foram 3 meses à distância e 3 meses aqui no Porto. Tá certo, Gabriel. Obrigada. Eu agradeço em nome da equipe da ARI e desejamos muito sucesso para você. Eu que agradeço, Letícia, Bárbara. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.